Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, irmão, leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Não pregamos placa de igreja nem CNPJ. E não pedimos dízimo nem dinheiro de ninguém. Apenas cumprimos o ide do Senhor Jesus. Que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a leitura de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos de 1 em diante. Versículo 1 para frente. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, eu apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Lucas 17, 1. E disse aos discípulos, e Jesus falou com os discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Então Jesus, virão escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo virá. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olha só, irmãos, o Senhor Jesus disse: é impossível que não venham escândalos. Por que ele disse isso? Porque Satanás está no mundo. Então vão vir escândalos. A função dele, o trabalho dele é perseguir a igreja, tentação, né? E matar, roubar e destruir. É a função dele aqui na terra. Então a gente vê o seguinte, presta bem atenção. Olha os escândalos que vieram. Tem um pastor de uma grande igreja aí, né, que se diz igreja, mas já virou uma seita, que é a Universal, que teve a cara de pau de confessar que fez pacto com Satanás. Ele tem pacto com o diabo. Olha isso, irmão. Aí tem outras igrejas, né, que o cara dirige o culto de chapéu, desrespeitando a Deus. Então, irmãos, os escândalos estão vindo um por um aí, de diversas formas. Teve um outro pastor aí que foi pego de calcinha e sutiã, um velho, no lugar de prostitutas. Olha o tanto de escândalo que está vindo. E por que ele não foi ser outra coisa? Porque quis ser pastor. Filho do capeta. Veio fazer escândalo. Então Jesus disse, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos, ai daquele. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, meus irmãos, essas pessoas que estão aí usando o nome do Senhor Jesus e fazendo escândalos, porque uma coisa é você pecar, irmão. Uma coisa é você ir ali, você contra você mesmo, cair numa tentação e pecar, e depois se arrepender, confessar e deixar. Isso é uma coisa. Mas os escândalos aqui que a Bíblia diz são coisas que vão denegrir a imagem do Evangelho, irmão. São coisas pesadas. Então, ai daquele, né, que fizer um desses pequeninos pecar. Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atáfona, que é uma pedra de moinho, e fosse lançado do mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Então, cada um de nós devemos olhar por nós, vigiar, irmão. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, você o repreende. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia te vier contigo, dizendo, arrependa-me, perdoa-lhe. Entendeu? Perdoa-lhe. Se ele vier 7 vezes por dia e falar perdoa, você perdoa. Mas aqui está falando do irmão, ou irmão. Irmão é quem? Quem já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Tem o nome escrito no livro da vida. Não é o ímpio lá fora, não. O ímpio não é seu irmão, não. Jesus disse para os escribas e fariseus: vós sois filhos do diabo, filho do capeta, que é o vosso pai. Então você não tem que sair perdoando o ímpio, não, meu irmão. Tá ouvindo? Se o ímpio vier contra ti pecar uma vez ali, você perdoa.
né? Se ele vier arrependido, pedir perdão. Mas se ele continuar pecando, afasta desse cara. Você não tem que conviver com ele, não. Ele não faz parte da família de Deus, não. Ora, entrega ele na mão de Deus, falou, Deus, esse filho do capeta está me perseguindo. Trata com ele, quebra a perna dele. Faz igual Davi, meu irmão. Né? O Senhor Jesus falou assim, orai pelos vossos inimigos. Você tem que orar por ele. Só que ele não falou assim, orai pedindo bênção para ele, não. Ora por ele, entrega ele na mão de Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deixa Deus arrebentar ele. Está ouvindo? Então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, fortalece a nossa fé. E aí o Senhor Jesus disse o seguinte, se tivesseis fé como um grão de mostarda, ou seja, se tiver uma fé pequenininha, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, se a sua fé é em Deus, porque não adianta você falar assim, eu tenho fé. Fé em quem, meu irmão? A fé, ela só é genuína se ela for em Deus, o Criador dos céus e da terra, em Jesus, o seu Filho, ou no Espírito Santo, e na Bíblia Sagrada. Aí é uma fé verdadeira, genuína. Aí o cara fala assim, eu tenho fé. Fé em quem? Eu tenho fé que eu vou conseguir. Fé em quem? Fé no você? Não vai não, filho. Não vai não. Não vai não. A fé genuína e autêntica e verdadeira é a fé no Criador, em Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus, seu único Filho, que ressuscitou, morreu e ressuscitou por nós, no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que convence o homem da morte, do pecado, do juízo. Amém? E na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nos fala do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Tem a fé aí? Aí sim, essa fé, você pode falar com a moreira, desarraiga-te daqui e lança-te no mar, e ela vai. Mas tem que ter propósito, à toa não vai não. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá, chega-se e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Então, primeiro o Senhor, que foi o que o Senhor Jesus fez. Ele veio, pagou um preço por nós, padeceu, nos resgatou, né? E agora nós temos que nos entregar a Ele, entregar a nossa vida a Ele e preparar a nossa vida para estar com Ele. Nós não vamos chegar e sentar à mesa com Ele. Primeiro nós vamos ter que preparar. Como assim preparar? Nós vamos ter que abandonar o mundo, morrer para o mundo, ganhar almas para o Senhor Jesus, fazer a vontade dEle primeiro, irmãos. Para depois a gente ter o direito de sentar à mesa com Ele. Glória a Deus. Porventura dá graças ao tal servo, o Senhor dá graça ao servo antes de ser servido? Não. Então, se você quer ter fé, primeiro me sirva. Sirva ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor Jesus, irmão. É para isso que nós fomos chamados. Para fazer a obra dele. Como que nós podemos fazer a obra dele? Ganhando almas para o Senhor Jesus. Pregando a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei pregar. Então compartilhe o vídeo, abençoado. Entra aí na Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube aí. Pega lá, tem dezenas e dezenas de pregações e envia. Amém? Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Porventura, o Senhor dará graças ao servo, porque fez o que lhe foi mandado? Será que vai? Não. Mas vai ter o direito de comer depois, né? Vai ter o lugar de morar, né? Vai ter a proteção do mestre. Claro que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa palavra ela é muito forte. Se nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, né, como servos de Deus, e nós confessamos Ele como Senhor e Salvador, então Ele nos manda ter uma vida de santidade, né? Tem umas regras básicas que a Bíblia põe aí que a gente tem que seguir, senão você não vai ser salvo, né? Tá lá, são os pecados, são os prazeres da carne, né? Que é a concupiscência da carne, a lascívia, a prostituição, luxúria,
a idolatria, feitiçaria, e por aí vai, né? Tá lá. Então, nós temos que nos afastar disso. Nós temos que viver uma vida de santidade no Senhor Jesus. É Ele que nos santifica. Nós não somos santos, mas somos santificados por Ele e nele nós somos santos, tá bom? Então, Ele mandou, Ele disse assim, então, primeira regra, você converteu, vida de santidade. Aí você só está fazendo isso, irmão, serve inútil. Você está ganhando alma para o Senhor Jesus? Começou a ter utilidade. Nós somos chamados para ganhar almas. Todos os discípulos, quando converteram, vai lá no livro de Atos e lê a igreja, irmão, primitiva. A pessoa convertia e já saía falando do Senhor Jesus naquela hora. E é isso que nós devemos fazer. Se você não sabe fazer, se você não tem tempo, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha esse vídeo aqui, uma pessoa converte, vamos supor, você compartilhou aí, você está em Belo Horizonte, a pessoa converte lá, vamos pôr aí lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Amazonas, no Maranhão, qualquer canto. Você ganhou uma alma para o Senhor Jesus, foi você, meu irmão. Você já tem galardão, você já não é mais um servo inútil. Mas se você fizer apenas o que devia fazer, você é um servo inútil. E se eu fizer apenas o que eu devia fazer, eu sou um servo inútil. Então nós temos que fazer a mais. Nós temos que fazer o que o Senhor Jesus mandou a gente fazer, irmão. Ganhar a alma para Ele, pregar a palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo disse, insta, quer seja oportuno, quer não, prega. Vai que a pessoa converte. Amém? Vamos ganhar a alma para o Senhor Jesus, irmão. É a nossa função de igreja. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmão, eu vou te ensinar agora, você que está aí, que nem é um servo inútil ainda, porque você nem converteu ainda, eu vou te ensinar ainda a se converter, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sair da condenação eterna para a vida eterna. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu o negarei. Então, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus e arrepender dos seus pecados. Arrependa-te dos teus pecados, abandona os pecados e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Então repete comigo aí. Eu vou fazer oração, para o que você estiver fazendo, vem na frente da tela aí. Repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. E Senhor, mora em mim, habita em mim. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite também em mim, guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livre de todo mal, e meu Deus me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmão. A melhor atitude que você tomou na sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? E vamos ser servos úteis. Bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Senhor Deus abençoe a cada um que assistiu aí, que ouviu e que compartilhou agora, e que vai compartilhar essa pregação em nome de Jesus. Amém.